Olá, o nosso trabalho é sobre aplicação da lei de Ohm para a calibração de sensores Arduino. Ele é composto pela Eline Santos da Silva, por mim, Joyce Correia Almeida e Almeida, pelo Lucas Matheus Coelho Nunes e pelo nosso professor e orientador, Jarlisson Gama, Amazonas. Para isso, então, é necessário saber o que são sensores, que são dispositivos que conseguem responder a um estímulo físico ou químico, transformando em uma grandeza física, que pode ser medida ou monitorada. Apesar da sua grande aplicabilidade em diversos usos acadêmicos, os valores conseguidos através dos sensores nem sempre são precisos, e para isso é necessário a calibração, que seria a comparação de valores medidos por um equipamento de medição, no nosso caso aqui são os sensores, e os valores gerados por um padrão de referência existente. Com isso, o objetivo do trabalho é minimizar disparidades entre as medições por meio da calibração dos sensores elétricos. Os materiais utilizados foram o sensor de tensão, o sensor de corrente, o sensor Arduino, o resistor de 100 ohms, multímetro, garras para cabos e a fonte, que é de 3 a 12 volts, a fonte variável. Então, como foi feito? Montou-se um circuito com resistor de 100 ohms e com a fonte variável. E a metodologia foi realizar as medições com o uso de multímetros e também com os sensores do Arduino, de tensão e de corrente. Anexou-se todos os sensores à plataforma Arduino e, para fazer esse compilamento para o computador, utilizou-se a linguagem C++. Então, chegamos aos resultados. No gráfico A são os valores da resistência através da lei de Ohm. No caso aqui, a gente está comparando a resistência, que foi medida através dos sensores Arduino, que é em azul, e dos multímetros, que linhas tracejadas em laranja. Então, o erro percentual aí dos multímetros é de em torno de 1%, e já dos sensores do Arduino é de 11,5%. No gráfico B, mostra o fator de escala para sensor de tensão. A diferença entre os dois é mínima, mas mesmo assim o fator vai ser corrigido no gráfico C, que aqui já mostra um sensor de tensão já ajustado. Já o gráfico D mostra o fator de bias para sensor de corrente. Aqui a corrente deveria ser nula, pois o circuito é aberto, mas há o erro, que no caso é o fator bias, que seria a diferença entre o valor real e o valor medido no sensor. Então, faremos esse tipo de correção, que seria justamente colocar essa linha azul sobre essa linha tracejada laranja. Aqui no gráfico E, o fator bias já foi corrigido e agora é necessário fazer a correção da inclinação da reta, que no caso é mostrado no gráfico F, já com o sensor ajustado. E por fim, trouxemos apenas como comparação o gráfico A, para ver como estava, e o gráfico final, como ficou após os sensores serem ajustados, ou seja, após eles serem calibrados. Ao chegar ao final do trabalho, concluiu-se que há sim a necessidade de correção do fator de escala para os sensores de tensão e para os sensores de corrente. Já para o fator bias, foi necessário apenas fazer a correção para os sensores de corrente, e que após a calibração, os valores que foram obtidos possibilitaram maior confiabilidade e precisão para as medições elétricas. Já com esses sensores calibrados, eles podem ser usados para medidas elétricas a partir de diferentes fontes de energia renovável, como, por exemplo, as fontes hidrelétricas. Nossas referências e muito obrigada.